momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Prisão preventiva para jovem acusado de 20 crimes de abuso sexual de menor. Ministro da Administração Interna reconhece que relações entre polícia e cidadãos nem sempre foram as melhores durante a pandemia. FMI cria fundo de empréstimos contra alterações climáticas e futuras pandemias. Deputado do PAICV acusa o governo de tentar matar investimentos realizados para levantamento do embargo. Estados Unidos da América e aliados reúnem para discutir nova ofensiva russa. Associação Maracanã coroada com taça Fair Play no torneio internacional nos Açores. Crioula News. Sociedade. Prisão preventiva para jovem acusado de 20 crimes de abuso sexual de menor. É um caso que está a chocar a Ilha da Boa Vista e há fortes indícios de que o suspeito destes cerca de 20 crimes tenha praticado outros crimes contra crianças de 10 a 2 anos num passado recente. Segundo informa a PJ, o suposto abusador da menor, uma adolescente de 15 anos, foi detido na passada quinta-feira 14, fora de flagrante delito, sob acusação de pelo menos 20 crimes de abuso sexual de menor com penetração, um crime de pornografia de vingança, um crime de pornografia infantil e um crime de coação na forma tentada. A PJ ainda refere que o suspeito já tinha sido detido no início do ano de 2019 por fortes indícios da prática do mesmo tipo de crime envolvendo crianças com idade compreendida entre os 2 e 10 anos. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, reconheceu que as relações entre a polícia e os cidadãos nem sempre foram as melhores durante a pandemia, argumentando que se soube agir perante casos de excessos por parte das autoridades. Paulo Rocha fez essas declarações à imprensa quando instado a reagir ao relatório do Departamento de Estado norte-americano. O ministro acrescentou que o mesmo relatório também cita que foram aplicadas penas disciplinares, designadamente de admissão, suspensão, dentre outras, que, segundo o mesmo, são sempre aplicadas quando as alegações são averiguadas positivamente, isto é, quando se confirmam. Para Paulo Rocha, os agentes são imperfeitos, cometem erros e falhas, mas o importante é nunca perder de vista o que a polícia faz de bem, acrescentando que os acertos da polícia superam de longe os erros que inevitavelmente acontecem. Cabo Verde registrou em 2021 casos de abuso policial, superlotação e condições sanitárias inadequadas nas cadeias, tratamento cruel de militares contra outros militares e relatos isolados de corrupção em entidade pública, segundo o relatório anual dos Estados Unidos da América sobre direitos humanos. O documento do Departamento do Estado norte-americano, divulgado na terça-feira à noite, faz uma análise à situação dos direitos humanos em 200 estados relativamente a Cabo Verde. Começou por notar que em 2021 houve relatos credíveis de abusos cometidos por parte de forças de segurança. Em agosto, refere a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, relatou 6 denúncias de abuso policial durante o ano de 2021 e 10 em todo o ano de 2020. As autoridades investigaram 20 denúncias de violência por agente da Polícia Nacional até setembro de 2021 e 19 em todo o ano de 2020, muitas dos quais resultaram em demissão, suspensão ou outra ação disciplinar contra os funcionários envolvidos. Cabo Verde registrou um caso positivo da Covid-19 e 2 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas,
de acordo com dados do Ministério da Saúde. Com os dados desta segunda-feira, o país passa a contabilizar 13 casos ativos, 55.525 casos recuperados, 401 óbitos, por fazer um total de 55.991 casos positivos acumulados. Crioula News, Economia. O FMI aprovou a criação do chamado Fundo de Resiliência e Sustentabilidade para ajudar os países baixos e médios rendimentos com desafios de longo prazo, com os efeitos das alterações climáticas ou preparação contra futuras pandemias. A vice-diretora do Fundo para Estratégia, Políticas e Supervisão explicou em conferência de imprensa que o Conselho de Administração da agência aprovou o novo fundo em 3 de abril e que irá lançá-lo em 1 de maio. O objetivo do fundo é dar aos países vulneráveis financiamento de longo prazo que lhes permita melhorar a resiliência económica e ajudar a equilibrar os pagamentos de forma estável. Esta nova ferramenta irá completar a ferramenta de empréstimo existente do FMI e tem como principal diferencial o foco em desafios estruturais de longo prazo, ao contrário dos outros programas que são mais focados em problemas de liquidez imediata. O dinheiro virá de países ricos com interesses no exterior e os beneficiários serão aqueles que mais precisam. Serão empréstimos com prazo de 20 anos e carência de 10 anos e meio, com taxa de juros modesta e menor para os países mais pobres. Crioula News, Cultura. A Câmara Municipal da Ribeira Brava iniciou a 4ª edição do evento Em Abril, Livros Mel, no âmbito das atividades do Pelouro da Cultura, iniciativa direcionada para a promoção da leitura, segundo a vereadora Maria Silva. Trata-se de um evento que, segundo a mesma fonte, para além de promover a leitura e o livro, é especialmente dedicado à personalidade de Baltazar Lopes da Silva, um dos expoentes máximos da literatura de Cabo Verde. A vereadora de Cultura da Câmara Municipal de Ribeira Brava adiantou que serão realizadas ainda diversas atividades, como Feira do Livro, leitura infantil, lançamento e apresentação de obras e workshops, entre outras. O evento, em abril, Livros Mel, irá decorrer até sábado 23 e caracteriza-se pela retoma de eventos literários pós-pandemia. Crioula News, Ambiente. A deputada do PAICV por Santo Antão, Rosa Rocha, acusou o governo de tentar matar os investimentos realizados até agora, ao invés de trabalhar para o levantamento total do embargo imposto aos produtos agrícolas da ilha. A conclusão é da deputada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Rosa Rocha, numa reação ao anúncio do primeiro-ministro sobre o levantamento parcial do embargo para permitir o escoamento dos excedentes agrícolas para as Ilhas do Sal e da Boa Vista. Desde 2010, os produtores agrícolas de Santo Antão podem exportar para as duas ilhas, segundo Rosa Rocha, lembrando-se que o então governo, através do decreto-lei número 41/2010, de 27 de setembro, levantou o embargo à produção agrícola de Santo Antão para as Ilhas do Sal e da Boa Vista, desde que os produtos fossem tratados e certificados. A seu ver, o governo deveria estar a criar as condições para o levantamento total do embargo, mas em vez disso, tem estado a matar as infraestruturas criadas para permitir a resolução do maior problema da agricultura em Santo Antão, que é a praga dos milpés. Crioula News. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou aplicativo de Crioula FM?
Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. 94,9. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa numa reunião por videoconferência com os aliados e parceiros sobre a nova ofensiva russa no leste da Ucrânia. Um responsável da Casa Branca disse à agência de notícias France Press que o encontro irá abordar o apoio contínuo à Ucrânia e os esforços para garantir que a Rússia seja responsabilizada pela invasão. A lista de participantes na reunião não foi divulgada. Na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América garantiu que Washington irá continuar a reforçar as sanções financeiras e outras medidas económicas contra a Rússia. As forças russas começaram na segunda-feira a ofensiva contra o leste da Ucrânia, intensificando os combates na região do Donbass, controlada em parte pelos separatistas pró-russos, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente russo Vladimir Putin justificou o início da invasão com a realização de uma operação militar na Ucrânia para salvar os russos de Donbass de um genocídio orquestrado por neonazis ucranianos. Crioula News Desporto. A Associação Maracanã foi coroada com o troféu Fair Play na 14ª edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil no Clube União Micaelense, nos Açores, evento marcado por aprendizagens pertinentes e muito valiosas para a associação. A direção desta coletiva de Ponta d'Água, bairro da cidade da Praia, sublinhou que os gestos das crianças cabo-verdianas chamaram a atenção de todos, especialmente da melhor... De todos, digo especialmente dos atletas do Lusitânia, que no final do torneio lhes brindaram com um vale-cheque para compras de 500 euros. Durante este torneio internacional, as crianças de Maracanã tiveram a oportunidade de jogar e aprender com equipas de renomes como Seleção Benfica Sub-11, Escola de Flamengo, Escola de Rabo de Peixe, Equipa de São Roque, dentre outras. Tanto o treinador Carlos Tavares como os pequenos atletas consideram que, mais do que o resultado, foram momentos de aprendizagens para a comitiva da Associação Cultural e Desportiva Maracanã, que já tem o seu nome registado neste evento internacional. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre disco. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente de tempo.